Bitcoin hoje continua nesse cenário chato dos 21 mil dólares. A gente fica perdendo, defende, perde, defende. A gente precisa de ter uma noção para onde a gente pode ir. A gente podemos ir para cima, para baixo. Agora a gente vai compilar tudo que a gente tem em cima da mesa para essa semana. O que, que a gente pode ter, se é mais alta, se é mais queda. Vamos colocar tudo a limpo agora. E bem-vindo ao canal Investidor Honesto. Olha só, hoje nós temos o Bitcoin no 0 a 0, mas a bolsa americana aqui, ela também ficou um pouquinho do 0 a 0, mais virada para baixo, e a gente tem um motivo para todo esse pessimismo na bolsa. A gente vai analisar melhor o gráfico agora. No Bitcoin, a gente tem uma coisa muito bacana acontecendo, tá? A gente está defendendo muito fortemente esses 20.899, 21 mil arredondando. E o que tá rolando aqui dentro desse aglomerado de candle é muito curioso pra gente. Indo no gráfico de 1 hora, você vai perceber que, olha isso aqui, a quantidade de vezes que o mercado, dentro desse período, tá? Desde 19 de agosto, 4 dias, nós temos a quantidade de vezes que o mercado fez um rompimento falso. Ele começou fazendo 2 rompimentos falsos, ele fez o quê? Caiu, rompeu e desrompeu. Na mesma proporção vem um candle verde forte dando uma rejeitada. Isso aqui significa pra gente que a gente tem força compradora no mercado. Eles não estão deixando a gente perder esse suporte. Enquanto logo depois disso, a gente não mais perdeu essa região. Aqui deixou uma sombra grande, ou seja, o mercado caiu e bateu ali, já quiseram empurrar para cima novamente. E da outra vez a gente teve uma queda muito forte ali dentro desse range. A gente tem uma alta na mesma proporção. Então, o que a gente pode tirar de resumo dessa situação aqui? O mercado não está com interesse de deixar perder os 21 mil dólares, pelo menos por agora. Quando a gente tem uma defesa dessa forma, isso pode ser encarado para a gente como um fator positivo e uma prova que o mercado não está querendo deixar tão fácil a situação como muita gente acha. Só que, do outro lado, olha o que a gente tem, tá? A gente tem uma resistência aqui nos 21.600 dólares, a gente chegou a bater hoje, batemos lá atrás e batemos lá atrás também. Então a gente tem 3 tentativas de rompimento para cima, enquanto para baixo nós temos 3, 4, 5 tentativas. O que mostra que o mercado está em lateralidade. Isso aqui, tá? Não, para mim, não é uma bandeira de baixa. Uma bandeira de baixa é quando a gente tem um range mais lateral acontecendo e não totalmente, sim, a gente tem um range lateral inclinado para cima, enquanto aqui a gente está tendo um lateral, não tem nenhuma inclinação, é só um range, um retângulo, por assim dizer. Então com isso aqui eu não consigo encarar uma bandeira de baixo, que seria mais ou menos um comportamento assim para ele entregar mais queda. Isso não está rolando agora. Então isso aqui é só um cenário de definição. E por que carambas isso está acontecendo? A gente está tendo dados saindo da bolsa americana, dados saindo da economia americana, na verdade. E o que esses dados mostram para a gente? Que a gente estava tendo uma situação muito boa antes. Lembra que a gente conversou que esses dados otimistas, essa economia mostrando aquecida nos Estados Unidos, seria ótimo para reforçar uma alta de curto prazo, e não foi diferente. O mercado, dentro dessa circunstância, ele acabou entregando uma alta interessantíssima pra gente. Não é à toa que a gente vai buscar os 25 mil dólares, tá? E agora, com a volta da preocupação do Federal Reserve, a gente tem uma queda simplesmente antecipando o movimento. Isso é muito esperado, isso é normal o mercado fazer isso, tá? E olha só, para nossa surpresa, os dados agora estão vindo negativos. Então, vamos lá, pensa comigo. A economia está aquecida, está tudo muito bem. Então, a inflação vai ser mais pressionada para cima. A inflação tende a aumentar com a economia aquecida. Então, o Fed vai ter que fazer alguma coisa para conter essa inflação, ou seja, aumentar mais os juros. A situação tá boa, o Fed tende a aumentar mais os juros. A situação começa a ficar não muito boa, o Fed não tem por que aumentar muito os juros, então eles ficam um pouco moderados nessa agressividade no aumento de juros. Ou seja, a gente tendo um cenário mais pessimista sendo apresentado aqui nos relatórios americanos, isso acaba sendo positivo para a gente no contexto de queda, tá? A gente está vindo de uma queda, aparecem dados negativos e isso para mim acaba sendo um dado positivo em relação ao aumento de juros que vai acontecer dia 21 de setembro, tá? Então você faz o que? Você dá o like nesse vídeo, porque é muita informação relevante que eu tô passando para você, e se inscreve pra gente ficar acompanhando o mercado até esse dia especial, e até lá a gente vai ter muita coisa acontecendo, a gente tá sempre de olho nas oportunidades, tá? Então olha só, o que a gente tá
tendo, né, agora uma lateralidade sem definição nenhuma, tá um saco isso, mas ao mesmo tempo a gente está defendendo muito ambos os lados. A gente não tem nenhuma prova que a gente vai romper para nenhum lado, a não ser esses dados negativos aparecendo. Isso inevitavelmente vai empurrar a bolsa, os mercados um pouco para baixo. O SP500, olha que curioso você perceber isso aqui comigo. A gente parou, formou esse topo justamente numa resistência importante que foi marcada por fundos anteriores. Então a gente tem um fundo aqui, a gente tem algumas confluências aqui, e o mercado acabou trabalhando com uma resistência aqui e recusou essa resistência. Até aí tranquilo. Só que em toda essa alta que o S&P 500 fez, é a primeira vez que ele está batendo numa resistência importante, fazendo uma retração. A gente faz o quê? Sim, a gente aplica Fibonacci, a retração de Fibonacci, para ter uma ideia dos níveis de retração. E a gente nem chegou no primeiro nível ainda, o que seria ideal a gente buscar esse nível aqui para fazer uma nova tentativa de rompimento. A questão é, o S&P 500 vai ter força suficiente para cair isso tudo, bater nesse suporte dos 4.000 para tentar romper novamente os 4.300, e se isso acontecer, pode esperar um tempo muito positivo para o mercado de cripto, tá? Outra coisa que a gente precisa olhar é o DXY. O DXY aqui está com um comportamento que para alguns acaba sendo um pouco preocupante, enquanto para outros nem tanto. A gente tem aqui simplesmente a formação de um topo. A formação de um topo no dólar, no poder do dólar, significa menos poder para o dólar, tá? Então o dólar estava em alta, ele começa a entrar em baixa, forma topo, isso significa que o dinheiro está sendo direcionado para outros investimentos e não o dólar. Quando a gente tem um caos no mercado, as pessoas procuram dólar para se proteger. Se eles não estão se protegendo, o dólar perde valor, porque a gente não tem essa busca por dólar. Sem demanda, o negócio não valoriza, tá? Então com isso aqui a gente formou um topo, fizemos uma formação de fundo e olha só, a gente está tentando formar mais um topo, se não romper essa resistência para cima. Se isso aqui, por acaso, romper, e tiver um rompimento dessa resistência, isso significa que o dólar vai começar a ganhar mais valor, enquanto os mercados voláteis vão perder um pouco do capital. Então vai voltar essa mentalidade de se proteger, eu quero buscar dólar para me proteger, eu não quero me expor ao mercado, eu vou ficar só no dólar e esperar a situação melhorar. Então esse pensamento vai passando pelo mercado, isso vai acabar acontecendo se o DXY ele fizer esse rompimento. Agora, tem uma chance de ele formar um topo duplo aqui e voltar a cair? Totalmente. Isso vai depender da sexta-feira. A gente viu que temos dados importantíssimos para analisar na sexta por conta do Federal Reserve. Vai ter uma reunião gigante dos bancários. A gente vai ter uma opinião do que está acontecendo na economia de pessoas que realmente sabem todo o contexto financeiro do planeta, tá? Agora, por outro lado, uma das razões para a gente crer em alta e eu não consigo crer em mais quedas, tá? Claro que a gente tem que estar preparado para tudo, você tem que estar preparado para tudo, mas diante de todo o cenário a gente tem presenciado o mercado derretendo pra caramba. Isso aqui pra gente foi um processo de capitulação, processo de desespero do mercado. E olha o que esse gráfico mostra pra gente, tá? De acordo com as perdas de dinheiro do mercado, a gente tem o bear market de 2018, nós temos o Corona Crash aqui acontecendo, e agora a gente teve uma queda recente, tá? Nesse ano ainda, 2022, e uma queda na metade do ano passado, naquele banimento da mineração na China. Com isso, nessas ocasiões que o mercado empurrou para baixo, a gente tem um pico de prejuízo. As pessoas veem a queda, ficam desesperadas, acabam vendendo no medo, assumindo prejuízo. Isso grande parte do mercado, tá? Com isso, você vai ver esses picos aqui, isso é um processo de capitulação inevitavelmente. E quando isso acontece, é uma coisa meio pontual. Esse desespero ele costuma acontecer só uma vez no ciclo, né? Porque você tem um dinheiro, um capital, um mercado muito inflado. Na primeira vez que você faz uma ameaça a ele, ele cai. Então, o nível de prejuízo você tem que concordar comigo que é gigantesco nesse primeiro contato de desespero. Ou seja, cara, a gente teve um evento desse muito recente, 2 vezes seguidas, assim como foi metade do ano passado. Eu acredito que é mais fácil daqui para frente a gente reverter em um cenário de alta, pelo menos criar um suporte mais sólido dentro desse range que a gente já está, do que ter quedas mais absurdas. E uma das coisas que me ajuda é o gráfico diário do RSI. A gente já está bem abaixo aqui do gráfico nos 50 pontos, na linha mediana. Já batemos aqui de certa forma na região de sobrevenda, tá? Na trave ali. Enquanto se você pular para o gráfico semanal, cara, olha o que você vai ver. Você vai ver simplesmente uma revisita nesse fundo aqui. E o mercado já está querendo voltar aqui para a região de sobrevenda. No gráfico semanal, nós não temos margem para cair mais. Temos, sim,
Eu tô falando que não temos para ter mais uma queda desesperadora. O mercado está praticamente no seu limite de prejuízo. A gente já analisou o gráfico de prejuízo realizado. Ele está nos piores momentos possíveis. O mercado não está conseguindo realizar lucro. Isso aqui é uma métrica importante que a gente tem que levar em consideração para fazer novas posições e esperar o movimento do mercado. Então, o que eu esperaria? O que eu falei com vocês no Instagram, tá? E por sinal, eu tô abrindo as inscrições pro treinamento modesto. Eu não ia fazer isso, mas como tinha muita gente pedindo, eu tô abrindo por 2 dias. Então você tem interesse em entrar pro treinamento, não sabe o que é o treinamento em si, lá no Instagram eu vou te explicar tudo certinho. Se você tiver interesse, entre em contato comigo no direct e fala assim: Douglas, tem interesse que eu vou te explicar melhor como é que funciona e eu vou te mandar o link para você ter acesso ao treinamento, tá? Então você vai fazer o seguinte, @DougTadeu lá no Instagram, me segue no meu perfil oficial, que é exatamente esse aqui, e me chama no direct lá se você tem interesse, que você só tem até amanhã, meia-noite, para garantir sua vaga, tá? Enquanto isso, a gente tem no curto prazo, entrando no gráfico de 4 horas, uma situação lateral. No gráfico de 4 horas, o negócio fica muito mais caótico que o normal, mas, de qualquer forma, estamos entre os 21 mil dólares e entre os 21.600. O mercado recentemente ele fez muitas tentativas de rompimento desses 21.600, o que eu acredito que seja muito mais fácil para o mercado fazer um rompimento para cima, tá? E depois reverter para um cenário mais para baixo. Então a gente tem alguns alvos aqui. Se você pegar no gráfico de 4 horas mesmo, você vai ter algumas referências gráficas. Nós temos essa resistência aqui que antes era um suporte e agora nós temos os 22.600 como nosso principal alvo aqui. Temos também, não podemos ignorar, os 22 mil dólares que ele bate em confluência com esses dois topos da lateralidade lá de trás. Então nós temos dois alvos de curto prazo para crer que se o mercado for realmente para cima, a gente pode ter a visita desses duas resistências, tá? 22 mil dólares e 22.600. A partir disso aqui a gente já começa a mirar naquele ponto mais acima, lá nos 24 mil, e a situação começa a melhorar um pouco pra gente. Lembrando que a estrutura de alta, ela foi de certa forma comprometida, visto que ele tá batendo junto com o fundo anterior, mas de qualquer forma a gente não perdeu esse fundo, o que deixa a situação um pouquinho menos tensa do que seria se a gente tivesse perdido. Agora, se a gente perder esse suporte, pode esperar que a gente tenha suportes para aguentar também esse tranco em uma situação pior, mais pessimista. Temos os 20 mil dólares, depois que perder os 21, nosso próxima etapa vai ser os 20 mil dólares. Se perdendo ali, meu amigo, vai ser moleza para o mercado buscar os outros fundos que ele marcou. 18 mil dólares, 19 mil dólares, vai ser muito fácil para o mercado entrar nessa região, que para mim é uma região de perigo. A gente não quer voltar para essa região aqui abaixo dos 20 mil dólares. Então, o que o mercado possa fazer? Ele já perdeu os 22 mil dólares, que era uma região importante, e ele voltou para aquela lateralidade como a gente conversou, só que agora ele está com um suporte importante que a gente espera que segure no curto prazo. A gente precisa de um movimento, algum rompimento, seja para cima ou para baixo, para a gente ter uma leitura mais fácil do mercado, mas por enquanto a gente vai ficar à mercê desses dados americanos e como o S&P 500 vai acabar se comportando diante disso tudo ao longo da semana, visto que a gente ainda está na terça-feira. Então você me acompanha e não perde, tem muita informação para a gente conversar nos próximos dias. No mais, tamo junto, forte abraço e é nóis.